Eu tava batendo um papo com o meu amigo mineiro do Geológico, tava tentando consertar aqui esse meu parceiro, pensando em filmes que pudesse falar, que eu pudesse dissecar um certo ideal do crime nas telas. Que a gente estava fazendo uma grande reflexão sobre como a arte abriu um debate sobre formas de poder paralelo em cidades como Rio de Janeiro e em grandes capitais do mundo. E eu acho que é impossível a gente não falar falar do banditismo como uma reação a um desamparo estatal sem mencionar dois grandes filmes de dois grandes mestres do cinema americano, principalmente da fase chamada Nova Hollywood, que são Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. E esses filmes, que serão o alvo da nossa batalha hoje aqui, são O Poderoso Chefão, de 1972. Godfather. E Os Bons Companheiros, de 1990. What is that? Rola a vinheta! Filmes de máfia, filmes sobre crime, ganharam a relevância histórica que têm por conta de um fenômeno que acontece nos Estados Unidos em 1929 e reverbera pelo planeta inteiro, que é o craque da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa ali no finzinho dos anos 20. A gente tem um mundo saindo da desova da Primeira Guerra, ainda impactado, a Bolsa quebra, leva muita gente à miserabilidade, ao suicídio, empresas à falência. E naquele momento, o cinema serve como um analgésico coletivo, mas ao mesmo tempo que ele entorpece muitas comédias e muitas histórias de amor e muitos melodramas vieram nessa dimensão aí de entorpecimento, houve também um reflexo da problemática social, que foi a construção do cinema noir, um cinema que é uma espécie de gran guignol daquela sociedade fraturada, mostrando não monstros expressionistas, mas sim, por meio da dualidade, por meio da desconfiança, por meio da instabilidade moral da época, houve ali um boom de histórias sobre o submundo, sobre formas de vida que transcendem os ditames morais. É nesse lugar que aparecem os mafiosos, que serão os personagens dos nossos dois longas de batalha de hoje. Egresso de um sucesso, de um bebê de Rosemary que ele bancou ali na Paramount, Bob Evans foi um executivo que foi responsável pela transformação no cenário dos grandes estúdios americanos ali na década de 70, trazendo uma juventude que saía dos bancos escolares das grandes universidades que estavam se abrindo para os estúdios audiovisuais e ajudou que desses jovens prodígios, Francis Ford Coppola, que já havia tido algumas experiências como diretor exatamente não tão bem-sucedidas, tirando The Rain People, Caminhos Mal Traçados, mas que tinha uma experiência com roteiro boa, tinha escrito Patton, Rebelde ao Herói, e ele levou o Coppola para dirigir uma adaptação do livro The Godfather, que o mundo todo chama de O Padrinho, na tradução literal, e no Brasil virou O Poderoso Chefão, do Mário Puzo. O que o Coppola fez foi se alimentar desse olhar sobre a máfia que apareceu nos Estados Unidos ali na virada dos anos 20 para os anos 30, bem no início, por conta do craque da Bolsa, onde apareceram filmes como Little Caesar, como Scarface, A Vergonha de uma Nação, e fazer uma discussão humanizada sobre o gangsterismo. Quer dizer, quem são essas figuras que assumem um poder para além do Estado? E, no caso, o olhar do Coppola, de origem italo-americana, foi falar dos imigrantes italianos e como eles são tratados com uma condição de degredo numa América. Não por acaso, a primeira frase do filme é I believe in America. America has made my fortune.
muitos atores que a gente não pode nem pensar foram imaginados por elenco. O Don Corleone seria vivido inicialmente por Ernest Borgnine. E Ryan O'Neal seria Michael Corleone, né? Os dois personagens principais dessa trama. Acabou que o Coppola bateu o pé e conseguiu Marlon Brando, que os estúdios totalmente desacreditavam, que estava numa fase baixíssima, e ele deu uma das maiores interpretações da história. Santino, what do you think? Quando a gente pensa em grandes interpretações, Martin Scorsese, que também vem dessa geração dos talentos das escolas de cinema que espocam ali na década de 70, ele dirigiu grandes atrizes e atores e ajudou a revelar talentos. É impossível a gente pensar no cinema americano da década de 90 sem pensar num astro do quilate de Ray Liotta, a quem ele deu o personagem principal de Goodfellas, Os Bons Companheiros, Henry Hill, numa grande discussão sobre amizade, sobre traição, sobre lealdade dentro do cenário da máfia. Never rat on your friends, nunca atraia os seus amigos, não seja um rato com seus companheiros. É o grande conceito desse longa-metragem, que abre com uma frase muito bacana, embalada ali ao som de Tony Bennett. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser um gangster. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. O fascínio do mal, o fascínio da criminalidade, o fascínio do lado errado da vida, digamos assim, dá conta também de uma história sobre lealdades, sobre companheirismo, de diferentes pessoas que se cruzam sob o signo de Paul Cícero, que é o poderoso chefão interpretado pelo Paul Sorvino. E a gente tem ali um desempenho extraordinário do Joe Pesci como um gangster falastrão, que tem um boquerroto, que tem um falar muito nervoso, que se descontrola, que é violento e que traduz esse lugar mais indomável da máfia nos Estados Unidos. No, still alive. No, fucking piece of shit. God, look at me. Look at my fucking eyes. God. De um lado do ringue, a gente tem o poderoso chefão, The Godfather, inspirado na literatura de Mario Puzo. I don't say if he's dead or alive. Do outro, das páginas de Nicholas Pileggi, a gente tem Goodfellas, Os Bons Companheiros. Have a drink. What are you doing? It's a toast to the occasion. Have a drink. I still gotta talk. Quem ganha, quem desce, quem sobe. Vou ser sacrílego aqui no meu resultado de hoje, tá? Embora eu sei que eu vou ser esquartejado pelos fãs do Coppola, por todas as razões, até porque Os Bons Companheiros não existiria se não fosse o poderoso chefão, mas o Scorsese conseguiu, em Goodfellas, um nível de linguagem, um nível de virtuosismo na condução da câmera, na edição, que influenciou toda uma geração, que eu acho que formou todo o cinema publicitário, todo o videoclipe e todo o cinema narrativo do fim dos anos 90 até hoje, e revelou nomes, por exemplo, a gente pensar no Brasil, Fernando Meirelles, Heitor Dália, todo mundo vem de Goodfellas. Então, o vencedor de hoje é Os Bons Companheiros. Antes de fazer o meu caderninho aqui, o meu jandaia pra vocês, seguinte, eu sou fã de gibi. Todo mundo sabe disso. Dá pra ver na minha cara que eu sou um fã de gibi. Então, eu tô lendo um material que a Panini tá lançando, que é muito bom, em parceria entre a DC Comics e a Sérgio Bonelli Editore, que é esse HQ aqui, que junta a Liga da Justiça com Nathan Never, um dos mais importantes heróis dos fumetti das HQs italianas, em parceria com os Super Amigos. Tá nas bancas já,
Tá baratinho. Comprei na banca do meu amigo Michael, ali na Penha. Para alguns, Michel. Galera, tá aqui, ó. Liga da Justiça Inatané. Quando a gente vota num filme que dá muita polêmica, que eu acho que é o caso, optar pelo Scorsese em vez do Coppola, o que a gente tá fazendo é um convite para vocês revisarem esses dois filmes e a filmografia desses dois mestres. Parte dessa revisão está sendo feita de uma maneira muito bacana no 7x7. Se você gostou aqui do nossa Arena Cinéfila, dá um pulo lá, vê todas as dicas que a gente traz de clássicos, de cults, de estreias. Tem muita dica de dorama, tem papo sobre tudo do universo do audiovisual. Deixa sugestões para próximos duelos e, acima de tudo, salve o cinema e salve o 7x7.